Olá, turma boa! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro no Politicamente Interagindo. Hoje eu estou muito feliz, porque nós finalmente estamos começando o nosso projeto muito especial aqui do canal, que é o programa que tem o nome, né, que batizou o canal aqui, que é Politicamente Interagindo. Quem me acompanha aí sabe o dilema que foi na minha vida em montar uma coisa legal para finalmente produzir o Politicamente Interagindo, e agora eu estou conseguindo tirar ele do mundo das ideias e transformar num projeto aqui, né? Transformar a ideia, transformar em alguma coisa aplicável, palpável. Então, eu estou muito feliz de estar conseguindo isso, e estou mais feliz ainda porque estou conseguindo reunir aqui duas pessoas que eu admiro demais, respeito demais, para tratar sobre um assunto ímpar, que nos é muito caro. Aqui no Politicamente Interagindo, nós vamos falar sobre os 12 pontos principais do nosso querido PND, e hoje a gente vai começar aqui tratando sobre o Complexo Industrial de Saúde. Eu fiz uma consulta à militância, eu perguntei assim, Mário, à militância, pessoal, depois de Ciro Gomes, quem é que melhor fala sobre o Complexo Industrial de Saúde? E a militância falou, é o deputado Mário Eringer. E eu falei, então vamos lá, então deixa eu convidar o deputado Mário Eringer, que eu já agradeço muito aqui de coração, topar mais uma vez, estar aqui conversando com a gente. E foi essa, viu, Mário? A sua incumbência aí vem aí da militância da turma boa de ter botado você no paredão. E aí eu pensei assim, eu digo, olha só, quem aqui pode se juntar a mim aqui na bancada, né, para complementar aqui, para enriquecer essa nossa conversa. E aí o doutor Márcio, que aí vocês já conhecem, do Fala Baixinho que eu discuto, do nosso projeto do Novembro Azul, que já esteve aqui no canal, que já, né, é meu parceiro aqui de bancada em outras ocasiões. Doutor Márcio, né, os dois são médicos, eu falei, muito bem, vou montar aqui essa sala e a gente vai começar a conversar sobre esse tema hoje. Hoje a gente não pretende esgotar o tema que o Mário vai falar um pouco sobre ele, e eu e Márcio nós vamos interagir, nós vamos perguntar algumas coisas, mas esse tema, ele é de fato complexo, aqui a gente vai precisar de alguns outros encontros, se o Mário topar e tiver disponibilidade, a gente traz o Mário de novo, o Márcio novamente, outras pessoas que falem também sobre o tema, enfim, essa a nossa ideia, a gente vai trazer o PND aqui para o canal e a gente vai fazer dessa forma. Então, eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Se não gostarem também, deixa aí a crítica aí nos comentários, é muito importante para a gente poder melhorar, para a gente poder crescer, né? Então, deixa aí. Mas se você gostou, lembra de deixar o like, lembra de compartilhar, vocês sabem como isso é importante, sobretudo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e ele possa sugerir o nosso canal para outras pessoas. É assim que a gente cresce. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mais uma vez. Já vou deixar aqui um beijão para a Camila, que é a assessora do Mário Eringer, que a Camila é uma criatura maravilhosa e que me atende em tudo. Então, beijão, Camila, obrigada aí. Tá? Que é a assessoria nota 1 milhão desse povo do PDT, eu não sei onde é que eles encontram tanto assessor bom, no dia que eu for, assim, uma política importante no PDT, eu espero, assim, que eu tenha uma assessoria também desse nível aí. Então, beijo, gente, aí para vocês. E vamos lá, deixa eu começar aqui, a gente vai escutar agora, inicialmente, um pouco do Mário explanando sobre o Complexo Industrial de Saúde, e depois a gente entra fazendo as perguntas, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, deputado doutor Mário Eringer. Mário, Mário, você me perdoa aí se por acaso eu te chamar de Eringer, tá? Porque vocês têm uns sobrenomes, olha só, o Mário é Eringer, ele, né, o certo é Eringer, eu falo Eringer de vez em quando, então você me perdoa. O Márcio é Ginsberg e eu falo Ginsberg de vez em quando, então vocês, né, vocês têm sobrenomes importados, vocês dão um desconto aí. Então, gente, vamos lá. Mário, seja muito mais bem-vindo mais uma vez, e é com você agora a palavra, vai. Olha, que bom que está aqui com você, Laura. Apesar do meu sobrenome e o sobrenome do Márcio serem diferentes, quem é da França é Laura, né? Então, vamos começar por aí. Outra coisa, Laura, eu estou aqui constrangido, porque eu não acho que eu fale melhor que os outros, mas eu agradeço muito a turma boa por ter me colocado nesse paredão, como você disse, que é realmente um paredão, porque é um assunto
muito diverso, muito grande, e tem nuances que tocam determinadas circunstâncias que podem criar algum desconforto aqui ou ali, mas que precisa ser feito, né? O Complexo Industrial da Saúde é um dos pontos citados no Projeto Nacional de Desenvolvimento do CIRO, e que eu reputo de ser um dos mais importantes para nós, brasileiros. Porque, e agora, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento crítico de pandemia, a gente está vendo a importância que é a gente ter uma indústria de base, principalmente na área de saúde, porque o que nós estamos pagando de caro para luvas, para material de proteção individual, é um absurdo que nós estamos pagando, porque a gente não produz uma coisa básica que poderia ser produzida no Brasil. Então, a gente vê a diferença que faz. Você não precisa de ser 100% independente, mas grandemente autônomo você precisa de ser. Você precisa de ter uma quantidade, de ter uma indústria de base, com produção de coisas básicas, que te dê uma garantia e te dê um preço que você possa executar o seu trabalho de maneira menos onerosa. O financiamento da saúde é um financiamento, a gente sabe, pequeno, precário, e sem financiamento adequado, a gente sabe que não vai melhorar. Claro, nós temos que melhorar a gestão, nós temos que melhorar a corrupção, não deixar desviar dinheiro, nós temos que melhorar um monte de coisa, mas, infelizmente, ainda precisamos de ter recursos, e a gente não vai fazer assim, de uma hora para outra, e dizer assim, chegou dinheiro, acabou o problema na saúde, não é desse jeito. Então, vendo dessa forma, o Complexo Industrial da Saúde, ele tem, além da capacidade de criar essa autonomia e criar essas possibilidades de nós termos uma medicina, um atendimento de saúde de boa qualidade, ele também abre um espaço para ciência e tecnologia, para treinamento, qualificação, porque se ele pode partir, e esse é um dos pontos, quando eu conversei com o Ciro a primeira vez, foi em 2016, antes das eleições de 2018, eu conversando com ele, perguntei para ele o que você vai fazer. Ele começou a me falar um monte de coisa de projeto. Aí eu falei para ele, se você fizer duas coisas para mim, eu estou feliz. Aí ele falou, o que é? Eu falei, a gente tem que ver essa dívida pública nossa. E a segunda coisa, nós temos que fazer uma engenharia reversa. Porque a engenharia reversa é o que vai nos qualificar, vai dar aos nossos jovens o espaço para aprender tecnologia. E o que eu imagino disso? Do ponto de vista geral, as pessoas, por exemplo, no Japão, no pós-guerra, na Coreia do Sul, no Vietnã do Sul, na China, simplesmente pegaram as coisas, os telefones, desembrulharam, copiaram a tecnologia, melhoraram as tecnologias e simplesmente passaram por cima de algumas patentes, que são patentes que não poderiam estar existindo, porque elas são patentes que deveriam ser patentes, proteção da pessoa, do ser humano. Então, num determinado momento, se nós não deixarmos de ser mais realistas que o rei, nós poderemos fazer isso. E o Complexo Industrial da Saúde, assim como o Complexo Industrial de Defesa, que ele coloca, da agroindústria, e o quarto, esqueci agora, mas daqui a pouco vem. Petróleo e gás. Petróleo e gás. Todos esses, nós vamos ter, para criar formação, para criar inteligência, para criar aprendizado, eles terão que passar pela tal da engenharia reversa. Isso é, nós vamos pegar uma coisa pronta, vamos desmontar para ver como é que foi feita e vamos copiar e melhorar. A gente não precisa inventar a roda 2 ou 3 vezes, porque a maioria dessas coisas já tem patente livre, a patente já está desbloqueada. Se o nosso INPI tivesse uma quantidade de funcionários adequada para liberar essas patentes, nós poderíamos fazer isso sem estar entrando na seara alheia, sem estar tomando o direito de ninguém. Então, nós precisamos de aprender a não ser mais realista que o rei. Nós não somos um país de primeiro mundo, e para nós chegarmos no segundo ou pertinho do primeiro, nós temos que nos colocar em defesa de nós próprios, e não de regulamentos e regras que são feitas de fora para dentro. Então, o Complexo Industrial da Saúde, de uma maneira geral, a gente vai ter aqui quebra de patentes ou uso de patentes que estão liberadas para produção de insumos e para medicamentos. Hoje a gente gasta uma fortuna importando praticamente todos os medicamentos nos seus insumos básicos. Quando nós tivermos isso, nós vamos ter medicamentos mais baratos, nós vamos ter acesso a uma saúde para o povo mais barata e uma gestão mais adequada. Aí você vai ter emprego para quem? Para químicos. Você vai ter emprego para físicos. Se a gente começar a pensar que alguma das máquinas que funcionam com
ultrassom, eco, são máquinas que trabalham com física. Vai ter físicos trabalhando nesse ambiente, então não é só para médico. Se você pensar que tem designers, os arquitetos vão desenhar essas máquinas, engenheiros vão construir equipamentos. Então, esse complexo industrial da saúde, assim como os outros, ele não é um complexo só para a saúde. As pessoas têm que entender que isso é um grande avanço tecnológico e científico para o Brasil. Então, é um momento muito especial da gente pensar nisso e pensar com seriedade. Assim, esse investimento é um investimento que vai permear a sociedade de uma maneira total. E melhor que isso, trazendo para a sociedade, além desse conhecimento, dessa coisa técnica em diversas áreas, traz para a gente o bem-estar de você ter uma cama hospitalar mais barata, mais adequada, você ter um ultrassom próprio para a gente, você ter um respirador, você ter um monitor cardíaco, você pode ter uma série de equipamentos que hoje já não são mais patenteados e proibidos, que você pode estimular, que a iniciativa privada, junto com uma startup, por exemplo, a iniciativa privada entre nessa pesquisa, faça isso, tenha garantias, porque é mais importante para isso é nós criarmos a garantia do mercado. Então, o governo estimula, facilita a desoneração e, além do mais, garante o consumo, garante a aquisição daqueles bens. Isso sendo feito, aquele empresário ele passa a não ter uma necessidade de lucro excessivo. Ele não tem, porque as coisas estão garantidas e marcadas para acontecer. Então, o complexo industrial, como qualquer outro complexo, eu estou aqui misturando porque todos eles me fascinam, porque eles não mexem única e exclusivamente com a saúde. O outro, do petróleo e gás, também, porque ele não mexe só com petróleo e gás. O da defesa não mexe só com defesa. Tem engenharia, tem um monte de coisas, químico, físico, todos envolvidos. Então, nós temos uma possibilidade única. E o mais interessante que eu gostei nessa proposta do Programa Nacional de Desenvolvimento é que essas coisas podem ser alocadas em regiões onde tem um custo operacional mais baixo, tem a possibilidade de ter uma mão de obra empenhada para trabalhar isso e criar, descentralizar esses polos industriais que a gente tem, dividindo para a população brasileira essa vantagem de ter esse tipo de política. Por exemplo, você pega o norte de Minas, na região do Jequitinhonha, no Mucuri, um lugar que caberia, e ali você criaria um polo de desenvolvimento. Você não precisa fazer isso dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Belo Horizonte, porque você estaria mais acumulando problemas e conflitos, trazendo uma massa enorme de pessoas para o mesmo lugar, sem uma condição adequada. Então, o complexo da saúde, ele é imprescindível, porque ele vai mexer no nosso negócio, na coisa importante da nossa vida, que é a nossa saúde. E isso vai fazer com que as pessoas possam viver melhor, se encontrar melhor. E os nossos médicos, os nossos enfermeiros, eles vão estar junto com a tecnologia conhecida, que tem acesso fácil de correção. Outra coisa muito importante é que quando você tem esse complexo industrial perto de você, você tem manutenção, você tem equipamento, você tem ferramental para corrigir, para consertar. Então, toda essa facilidade, hoje em dia, você compra um respirador importado, ele dá um defeito, ele tem que ficar encostado esperando vários dias, às vezes até meses, para chegar uma peça. Então, quer dizer, é toda uma dificuldade que será vencida quando a gente tiver a possibilidade de fazer esse complexo perto da gente. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia fantástica, porque ela vai nos dar, e eu acho que a gente vive no século XIX numa ponta, então no século XXI na outra. Nós ainda temos muita coisa para fazer de século XX no meio do caminho. Então, na verdade, o Brasil é um país que tem que correr atrás do rabo, porque ainda está atrasado um monte de coisa, mas sem ficar correndo aqui até chegar na cabeça, ele não vai chegar nunca, porque o rabo nunca pega na cabeça. Então, ele tem que correr atrás do rabo e tentar julgar alguém para correr lá para a cabeça. Então, quando eu vejo isso, falta infraestrutura para as estradas, esse é o rabo, né, que a gente tem que fazer. E isso dá emprego para um monte de gente que não está qualificado. Agora, a cabeça, a frente, a vanguarda do Brasil, ela precisa de que pessoas jovens comecem a pegar e desmontar equipamentos, pensar nas mudanças.
e se qualificarem para já estar na cabeça. Não dá para a gente fazer essa transição, subir toda a sociedade de uma vez só. Então, esses complexos industriais, eles formarão cabeças muito mais à frente, com mais competência, com mais velocidade que nós faríamos para trazer a sociedade como um todo. A mudança não pode ser uma mudança que pega de onde a gente está e começa. É muito tempo para se inventar a roda. A roda foi inventada, e por isso que quando o Ciro disse que ia ser candidato, eu falei, a engenharia reversa é o meu ponto. É o meu ponto que vai salvar essa sociedade, porque nós vamos parar de dizer assim, não, nós temos que pagar royalties para comprar esse respirador aqui, porque esse respirador aqui paga nada. Vamos ver se a gente pode, se o período de patente já está vencida, vamos desmontar ele, vamos botar esses meninos que entendem de física, de química, de robótica, né? Vamos botar essa molecada para trabalhar, daqui a pouco eles estão fazendo e passando na frente, estão vendo uma coisa melhor. O Brasil é impagável. Toda pesquisa mundial que você vê, a gente está vendo essa televisão todo dia. Pesquisa não sei o que em Londres, entrevista quem? Um cientista brasileiro que está no projeto. Pesquisa de não sei o que nos Estados Unidos, um cientista brasileiro que está no projeto. Nós temos cabeça, nós temos possibilidade, e são essas cabeças que nós vamos impedir com o nosso projeto do complexo industrial da saúde, vamos impedir que essas cabeças tenham que sair do Brasil. Então, o complexo industrial da saúde é você pegar todas essas coisas que nos custam dinheiro, que nos custa a nossa independência, e aí de medicamentos, maquinário, insumos, e fazer com que a gente possa fazer isso aqui. Agora, você dizer, vai fazer isso, vamos fazer o que precisar, o que puder, e alguém se dispuser a trabalhar e fazer. Porque esse é o nosso negócio, é quebrar esse paradigma de tentar correr para pegar. Nós não temos que pegar mais ninguém, nós temos que pular o 2020 e entrar 2020, desculpa, o século XX e entrar no século XXI correndo, para não ficar esperando nunca chegar. Porque esse é o grande defeito da gente. A gente está querendo partir de onde nós estamos. Não. A gente, de onde está, a gente cria estrutura de sobrevivência, usa para a nossa construção da nossa infraestrutura, mas vamos botar a nossa molecada para botar o cérebro para trabalhar e trazer para nós um monte de benefícios. Eu não sei se isso atende o que a pretensão do politicamente interagindo, mas era isso que eu tinha para falar aqui no início, estou disposto a conversar e ouvir os questionamentos. Obrigado. Obrigado, Mário. Eu que agradeço. Sim, como eu falei, estava conversando com o Márcio aqui, falei, de fato um assunto complexo, né, envolve muitas vertentes aqui, a gente, né, hoje está se propondo a começar a conversa aqui sobre uma dessas áreas, e aí eu não vou adiantar a pergunta de Márcio, mas sim, eu acredito que é o nosso pontapé inicial, eu me dou satisfeita aqui, eu não sei, o Márcio, vamos ouvir ele agora, vai Márcio, manda a tua pergunta aí para o Mário. Senhor deputado, primeiramente, boa noite, é um prazer poder falar com o senhor. E eu achei muito interessante a sua explicação, tá? Eu posso afirmar que eu concordo com muitas das coisas que o senhor falou, e eu fiquei especialmente interessado em relação à engenharia reversa. A gente sabe, sim, que vários países eles incentivaram, em grande parte, a sua indústria para a engenharia reversa, para ter uma aceleração do desenvolvimento tecnológico, né? A gente sabe que a China fez isso, o Japão, em certa maneira, fez isso também, e a indústria da saúde faz isso e já fez no passado e continua fazendo, né? Muitas das coisas não são criadas do nada, elas são, às vezes, melhoradas ou replicadas, e no que tange ali a parte de medicamentos, a quebra de patentes, às vezes, se faz necessária, principalmente quando a gente fala de países menos desenvolvidos, que não têm tanto recurso e que seus laboratórios não têm tanto investimento quanto grandes laboratórios mundiais. Deputado, em que medida o senhor acha que seria possível a quebra de patente de uma ou mais vacinas para a Covid-19? Desculpa, deixa eu ligar aqui. Eu apertei também o botãozinho tirando a minha imagem aqui. Eu acho que essas coisas são opções políticas que a gente tem que fazer frente às nossas necessidades e às nossas angústias. O Brasil já fez isso.
quando da grande epidemia de AIDS, o ministro era o José Serra, e ele quebrou a patente de vários medicamentos para o nosso tratamento do brasileiro, de uma maneira geral. Repercutiu, assim, deram um rosnado, rosnou-se, ficou-se irritado com isso, mas nada demais aconteceu, e nós, durante muitos anos, tivemos um dos melhores serviços de acompanhamento e tratamento da AIDS do mundo, porque a gente fez um trabalho bem feito. Se a gente quiser, e eu acho que tem que querer, se precisar, e eu acho que vai precisar, a gente tem que ter uma decisão política de quebrar a patente, acabou. Acima do bem-estar, você vê lá, o americano fala assim, eu tenho a vacina aqui, mas essa vacina eu vou dar para o americano. Se sobrar, eu dou para vocês. Porque país não tem amigo, o país tem interesse. E os nossos governantes não podem ficar subservientes, como esse nosso atual fica. Agora não mais, porque o ídolo dele perdeu a eleição nos Estados Unidos. Mas fica subserviente, aceitando esse tipo de coisa pela goela abaixo, simplesmente porque eu sou amigo da família. Não existe amizade entre países. Existe interesses, respeito mútuo para a gente funcionar. Então, eu particularmente acho que se o nosso governante tiver coragem, ele tem que fazer, se for o caso, se precisar. E eu acho que já está passando da necessidade. Mas ele é negacionista, né? Ele não quis nem pensar em que vacina era bom, máscara, nem pensar. Quer dizer, ele é primário. Então, eu não vejo possibilidade, não vejo coragem nele para fazer. Mas eu te digo com toda tranquilidade, eu provavelmente nunca sentarei na cadeira de presidente da República. Mas se fosse eu que tivesse sentado lá, eu faria, sem medo nenhum. Porque o que mais interessa é a saúde do brasileiro, é a saúde das pessoas que estão sob o seu comando, sob a sua responsabilidade. O presidente que estiver sentado lá, ele é responsável. E sendo responsável, ele tem que fazer o que for de melhor para a sua... Então, eu acho que se for necessário, tem que quebrar a patente, sim. Não tenho dúvida nenhuma disso, Márcio. Eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nada demais quando você quebrar uma patente dessa. Arrumar uma guerra comercial, mas daqui a pouco isso se assenta e o tempo passa e as coisas acontecem. Aliás, foi proposto pela ONU, né, que essas vacinas fossem sem que não fossem patenteadas, fosse de uso geral, mas o dinheiro prepondera. Mas se há essa proposta já, então, meu amigo, aí ficou mais fácil ainda. Não é justo que eu tenha que gastar uma fortuna, não tendo essa fortuna para gastar, para deixar meus cidadãos morrerem, entendeu? Então, eu acho que pode sim. Não acho que tem problema nenhum a quebra de patente. E se a gente pensa no que seria uma penalidade a essa quebra de patente, são coisas que o dinheiro resolve, né? Enquanto o benefício que a vacina traz, as vidas, né, são incalculáveis, né, de um valor incalculável. Então, ninguém vai vir atrás de ninguém para... Eu vou tirar a tua vida porque você tomou uma vacina e eu não tinha permitido que você tomasse a minha vacina, né? Não, então, acho que valeria, assim, sabe, empreender essa guerra, né? Aí, pagar o preço pela quebra da patente de algo tão valioso, tão valoroso. Ô, Mário, e deixa eu te perguntar agora, já que a bola passou para mim, valeu, viu, Márcio, aí a pergunta, deixa eu perguntar agora para o Mário o seguinte, Mário, pensando na classe médica, eu converso muitas vezes aqui com o doutor Márcio, ele me relata o perfil, as dificuldades da classe médica atualmente. São, né, toda essa mudança que houve nas relações de trabalho impactou assim, também a classe médica, como arquitetos, como nós advogados, todo mundo sofreu. Na proposta do complexo industrial de saúde, os médicos são contemplados de que forma? São também acolhidos, estão escanteados? O que é que você pode nos dizer, trazendo do Complexo Industrial de Saúde para os médicos, colegas de vocês especificamente? A verdade é o seguinte, muitos médicos estarão participando desse processo de uma coisa da atividade direta. Essa atividade direta, essa quantidade de médicos não é suficiente para você falar da classe médica beneficiada. São pessoas que estarão trabalhando, são um número de cientistas,
Agora, tudo vai ser melhor para o médico sob determinados aspectos. Primeiro que ele vai ter acesso à tecnologia mais rápido, mais barato, e ele vai poder estar em cidades menores, fazendo até o seu serviço de maneira adequada. Você imagina que, quando falar assim, os médicos brasileiros não querem ir para o interior. Não querem ir para o interior, porque chega no interior, ele vai ter que ser médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele está sozinho, as pessoas batem na porta da casa dele de noite, e 30 dias por mês. Isso é impossível de alguém viver uma vida desse jeito. Segundo, ele vai para lá sem qualquer infraestrutura. Então, ele não tem um laboratório adequado, ele não tem um raio-x, não estou falando de tomografia, um raio-x para quebrar o prato. Terceiro, ele tem que levar a família dele, a mulher dele tem que ir desempregada se ela não for médica, empregar 2 médicos na cidade. Se ele for solteiro, ele não tem esse problema. Mas se for casado, tem que levar filho. Que dê escola para essas pessoas. Então, tem todo um grau de dificuldades que as pessoas, às vezes, falam assim, então, por isso que importaram os cubanos. Provavelmente, essa é uma das causas. Mas o importante dessa questão é, junto com a proposta, se você der uma observada, a proposta do Complexo Industrial da Saúde é uma proposta em si para desenvolvimento tecnológico que vai atingir e abranger uma grande gama de profissões e especialidades. Mas também, no nosso projeto nacional, no nosso Programa Nacional de Desenvolvimento, projeto Nacional de Desenvolvimento, às vezes troca programa e projeto, tá? Existe uma reforma da saúde. Existe uma reforma da saúde. Se você observar, nós temos coisas para fazer na saúde que aí sim são mudanças que propiciarão os médicos melhorias. Então, essas estão dentro do programa de reformas da saúde. E aí vai uma série de coisas. A criação de facilitação de formar profissionais mais qualificados em escolas privadas e que pagariam essa escola privada com trabalho remunerado, eles vão remunerar lá no interior por 2 anos. Ele teria, além disso, uma estrutura paralela para ser levada junto, então não seria levado um médico, seria levado uma equipe de saúde mínima, com um número menor, com equipamentos básicos para ele fazer uma medicina decente. A formação médica, ela teria que ser especial. Eu chamo de supermédicos, que são muito melhores que a gente está sendo estudando, a molecada está estudando hoje para já sair especialista. Então, eu acho que se a gente fizesse... Eu nasci em 1954, já se vão aí 60 e quase 67 anos. Eu nasci... O parto da minha mãe teve eclâmpsia na cidade de Manhumirim. O médico que fez o parto era um radiologista, mas era clínico dos bons, fez o parto. Eu fui... o meu parto foi a fórceps, me arrancaram lá de dentro, nós passamos mal... E a gente está vivo aqui depois de 67 anos. Porque esses médicos lá tinham problema, ele abria o pulmão para drenar um pulmão, ele fazia uma apendicectomia, ele resolvia problemas. Os nossos médicos não são treinados mais para isso. Então, eu acho que a gente, na formação desse currículo médico, a gente tem que fazer uma mudança nessa formação. É claro que o médico de família, que hoje é feito, é muito importante, mas ele não tem essa formação mais intensa. Mas isso melhoraria. Então, você daria condições ao médico de ter uma medicina mais bem feita, fazer uma medicina mais bem feita, você daria mais empregos, mais vagas, porque aí você teria condição de acessar, e isso é o que o médico quer. O médico, na minha opinião, o médico quer conhecimento, ele quer segurança, porque se ele erra também, todo mundo vem em cima dele dizer que fez besteira, o erro médico, tudo é erro médico, mesmo que não seja. Ele quer conhecimento, segurança, infraestrutura para trabalhar, que aí sim. Então, esse é o projeto da revolução que você vai fazer na saúde, não vai acontecer em 10 dias. Tá, botar recursos, mas o médico, com certeza, vai se beneficiar muito de uma política de reforma da saúde. Você imaginar que a melhor política que nós podemos fazer é valorizar o SUS, é fazer o SUS funcionar do jeito que ele foi pensado, da maneira que ele foi bolado. Se a gente conseguir já fazer isso, todos os médicos vão ser muito bem atendidos do ponto de vista financeiro, inclusive, porque vai ter trabalho. Ninguém gosta, eu não vejo, não vejo prazer.
sou médico, e aqui falo por mim, mas falo por muitos colegas, eu não vejo prazer em ninguém não gostar de trabalhar, tratar mal as pessoas. Eu sempre me relacionei com um grupo na classe médica muito diferenciado, humanizado. E eu acho que esse caminho, dentro de uma reforma da saúde, aí sim você faria uma reforma da medicina, ampliaria as oportunidades, faria com que esses meninos que não conseguem acessar a faculdade pudessem entrar numa faculdade de medicina para serem bem formados, que também não adianta você sair abrindo faculdade de medicina à torta e à direita em qualquer esquina, porque não compensa. Então, não é sair simplesmente, vai abrindo faculdade. Eu tenho uma reserva contra algumas faculdades que estão sendo abertas no Brasil agora, em cidades que não tem hospital. O hospital é um hospitalzinho de 20 leitos, tem faculdade de medicina. Isso é um negócio, para mim, é insano. Em que público que esses jovens vão estudar, né? Então, as coisas bem feitas, e isso está previsto aqui, o livrinho do Ciro está aqui, ó, está aqui na minha frente, aqui, ó. Isso está previsto aqui no projeto nacional, como uma mudança, que é a reforma da saúde. Entendeu? Eu acho que, então, os médicos, sim, se beneficiarão, não propriamente do complexo industrial da saúde, que também acho que se beneficiarão de maneira indireta, mas de maneira direta na reforma da saúde, que está prevista também dentro do projeto. Maravilha. Deixa eu passar agora a bola para o doutor Márcio, para ele te mandar aí mais uma pergunta. Manda, Márcio. Doutor Mário, eu também trabalho no SUS, eu gosto de trabalhar no SUS, eu acho que é um trabalho importantíssimo, nem todos os médicos eles se propõem a isso, por alguns motivos que a gente conhece, né? O pagamento dos médicos estatutários, ele não tem aumentado a contento, a gente sabe que ele ficou bem achatado, isso acaba afastando os profissionais, mas ainda existe uma procura grande de médicos que gostariam de trabalhar no SUS e não conseguem porque não se abrem tantos concursos quanto poderiam se abrir. Os médicos antigos eles vão se aposentando e os médicos novos que vão se formando não conseguem entrar porque não tem concurso suficiente. Quando tem, são poucas vagas e você não consegue completar os quadros. Meu hospital passa por essa questão, no caso no Rio de Janeiro, e não se consegue mais médicos como se gostaria de conseguir. Eu vejo que tem uma demanda reprimida grande em algumas especialidades, existe uma demanda reprimida de pacientes esperando para tratamento ambulatorial e cirúrgico em especialidades, e não existe essa vazão. Alguns hospitais trabalham bastante, tem um fluxo bom de cirurgia, de atendimento, e mesmo assim você continua com uma demanda reprimida. A impressão que eu tenho é que ainda faltam serviços de especialidade e também espaço, claro, atendimento primário em clínicas da família. Deputado Mário, em que medida o senhor acha que seria possível expandir um pouco mais esse atendimento? Você abrir mais serviços em especialidade ou conseguir melhorar o fluxo hospitalar, conseguir uma maior produtividade em termos de cirurgia, ou seja, conseguir colocar mais pacientes em mais salas de centro cirúrgico, conseguir oferecer mais leitos de terapia intensiva. A gente sabe que os leitos de terapia intensiva eles não são tantos assim quanto deveria ter para uma população grande como a do Brasil. A gente sabe que o sistema de saúde ele tem trabalhado mais estrangulado, né? Não tem tanta margem de manobra. Tanto é que agora, com a pandemia, a gente se viu numa situação complicada, de que você teve um aumento abrupto da demanda e a oferta de leitos não é tão grande assim, a ponto de você precisar abrir hospitais de campanha. O senhor acha que seria possível, pelo menos um médio prazo, a gente conseguir expandir esse tipo de atendimento, tanto ambulatorial quanto hospitalar? Ô, Márcio, isso é uma oportunidade e que você me mostrou aqui nesse momento que é uma das grandes soluções e é uma resposta para a pergunta anterior, né? O que o médico se beneficiaria? O médico se beneficiaria tendo uma reforma da saúde
exatamente isso que o Márcio falou. Uma correção de salário adequado, que realmente está defasado, muito defasado. Uma reposição de estoque, médico saindo e médico entrando, não existe isso há muito tempo, não tem mais concurso. A saúde está sendo deixada, então teríamos vagas de pessoas e muitos médicos poderiam entrar nesse mecanismo, e isso precisa voltar, não tenho dúvida nenhuma. Eu observo aí, Márcio, vou fazer um comentário aí do Rio de Janeiro, que conheço bem. Eu me formei em Juiz de Fora e fui fazer minha residência no Hospital dos Servidores do Estado, aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma quantidade de grandes hospitais prestando subserviço absurdo. O Hospital dos Servidores é um exemplo desse, o Hospital de Bom Sucesso é outro exemplo, o Hospital do Andaraí é outro exemplo. Então, são hospitais, e não precisava ter feito um hospital de campanha do Rio, você sabe muito bem disso. Se a gente quisesse atender os nossos concidadãos de maneira adequada, bastava entrar, mandar lavar e limpar o Hospital dos Servidores do Estado, colocar as camas lá dentro, o sistema de oxigênio já está funcionando, está tudo pronto, botar os médicos lá dentro. Não precisava daqueles outdoors políticos que fizeram e serviu para roubalheira. Né? Isso é uma das coisas que a gente faz. Então, eu acho, sinceramente, que a grande saída para a medicina de qualidade é aumentar o número de médicos no SUS. E esses médicos, nossos colegas, terem o compromisso de cumprirem os seus horários, suas cargas horárias, a responsabilidade de atender os doentes como se estivesse atendendo numa clínica privada, porque se isso acontecer, nós vamos aumentar o honorário, o salário dos médicos, vamos aumentar a satisfação pessoal, nós vamos ter uma melhora muito grande no atendimento à saúde. Quanto às especialidades, eu particularmente acho que o sistema tem que ter uma porta de entrada mesmo. Não pode ser, eu dei uma dor no dedão no pé, eu corro lá, vou para o ortopedista. Não, vou para o meu clínico. Então, tem que ter uma porta de entrada, então organizar esse sistema. Isso é muito simples, né? Quer dizer, se está dando certo na iniciativa privada, eu digo que está dando certo, não estou nem discutindo a qualidade do serviço prestado, mas está dando certo. Por exemplo, a Apvida e a Intermédica têm essa porta de entrada e eles viraram os bilionários aí do mercado, estão comprando outro, agora acabaram de se juntar. Porque é isso, é a porta de entrada, a tecnologia é mediando isso, e agora, depois da pandemia, Márcio, esquece, a consulta virtual vai passar a existir. Então, isso vai acontecer. Então, os prontuários eletrônicos, os cartões, isso tudo, num conjunto, com certeza vai favorecer e vai acabar com essas filas. E agora o Brasil descobriu a fila, nós descobrimos a fila invisível, né? Porque o dia que botou-se todo mundo em lista, acabou a fila na porta do hospital, mas os caras estão morrendo em casa, esperando para atender cirurgia cardíaca em casa, ou câncer em casa, e isso ninguém vê, porque não vê. Então, a gente tem que entender que está na hora da gente enfiar tecnologia nisso, botar dinheiro no SUS para coisa que precisa. E uma das coisas que eu acho que precisa é médico lá, fazendo esse turnover, né? Entra um, sai outro, tem que se sair um, tem que entrar outro. E as pessoas trabalhando. Isso aí eu tenho certeza que melhoraria muito. As nossas filas seriam muito menores. Quanto à questão dos leitos, você falou, eu dei um exemplo do Rio, mas nem toda a cidade tem espaço como o Rio. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, com o complexo industrial da saúde, um leito hospitalar, se você pegar hoje, o que é um leito de CTI? Um leito de CTI é uma cama própria, é um respirador, um monitor cardíaco e bombas infusoras, em princípio. Claro, se o doente tiver um problema renal, tem que ter lá a máquina para fazer hemodiálise, mas, em princípio, o leito é isso. Né? Isso, se você botar quanto vale esse leito, agora sem, claro, o material humano, por enquanto. Estou dizendo de equipamentos, por isso que eu estou falando complexo. Você vai pegar uma cama, a cama no Brasil, temos camas ótimas, mas o pessoal fala que a melhor cama do mundo é a Rio Room. A Rio Room, você vai botar uma cama lá, você pode comprar um carro com o preço de uma Rio Room. É uma cama que vão te cobrar 40, 50 mil reais uma cama. Por que eu vou comprar uma Rio Room se eu lá no meu complexo industrial da saúde, eu posso fazer ela por 5 mil, 4 mil reais? Olha o leite ficando barato. Um respirador de boa qualidade, um respirador volumétrico de boa qualidade, se você for comprar,
70 mil, 80 mil, de boa, de ótima, um pouco mais. Você faz um respirador no Brasil com 15 mil reais. Um monitor cardíaco, que custa hoje 17, 20 mil reais, você vai fazer por 5. Então, essa é a grande vantagem do complexo industrial. Você vai fazer as mesmas coisas por um custo muito menor. É essa a grande vantagem. Então, isso, e a gente vai com isso, vai dar emprego para a fábrica de respirador, para a fábrica de monitor, para a fábrica de cama, para a fábrica de mesinha que fica do lado de refeição, tem aquele complexo de coisa. Você abaixa muito o preço. Aí nós vamos poder ter mais leitos de CTI. Oxigênio. Quando você tem volume e negocia, hoje a White Martins é a principal vendedora de oxigênio no Brasil. Isso tem um jeito de conversar com essa empresa, e ela é grande, e fazer uma negociação de preço e de infraestrutura que a White Martins vai ganhar o dinheiro dela e não vai faltar oxigênio para ninguém e a gente vai pagar um preço justo. Agora, você observa, você vai ver, não estou dizendo que a White Martins, porque eu não sei os preços que elas praticam em todas as cidades, mas você vai observar que o Estado brasileiro paga preços diferentes pela mesma coisa em locais próximos um demais do outro. Eu posso te garantir que, provavelmente, o preço do oxigênio no hospital no Rio de Janeiro, da rede da União, ele paga oxigênio em valores diferentes. Por que isso? Por que não fazer uma organização supra e entregar essas coisas prontas para baixo? Então, na verdade, o que falta, o Márcio e Laura, é um pouquinho de seriedade, às vezes, também, de tratar a coisa pública como se fosse uma coisa nossa de verdade. A gente trata as coisas, digo, outras pessoas tratam a coisa pública como se fosse dos outros, não própria da gente. E isso é um defeito. Então, eu acho particularmente que você me deu aqui uma luz, viu, Márcio? E eu vou enfiar isso na minha cabeça da agora para frente, que eu tinha me esquecido dentro desse negócio, que é a questão dos novos concursos para os médicos que estão habilitados no SUS. Isso é fundamental. Eu tinha me esquecido disso aqui, porque a gente vai fazendo um monte de coisa na cabeça e acaba esquecendo algumas coisas óbvias. Os meus mentores eram professores maravilhosos, grandes médicos, nos servidores do Estado. Todos foram embora, muitos já morreram, muito em 67, um monte já foi, né? Muitos já morreram, e não houve a substituição. Se hoje lá tem bons médicos e tal, mas aquele nível, aquele patamar que tinha no passado, não tem mais. Porque a gente deixou perder esse monte de cérebro e essa continuidade. Por isso, quando eu falei assim, a gente não pode querer agora começar lá de trás, no rabo do cachorro, para chegar na cabeça, a gente tem que pular etapa. Entendeu? E a hora de pular etapa é agora, é fazer a engenharia reversa, é ser atrevido, é julgar o Brasil na boca do lobo, tem que brigar. Ô, Mário, e quando você estava falando aí nesse ajuste aí da queda de valores, que seria para custear, né, o leito aí no hospital, me veio a lembrança que é uma realocação de recursos e que os recursos que economizados devem, né, ser redirecionados para o próprio sistema. Ou seja, você pode, né, quantas melhorias outras você não pode fazer se você tem um recurso sobrando? Ou seja, se você, ao invés de enriquecer, né, o empresário lá fora, você tem condições, não é nem de enriquecer o empresário aqui dentro, mas é de redistribuir esse dinheiro que tem aí, que nunca tem dinheiro sobrando, né, a gente tem que ser realista. Ali no livro que você mostrou aí do Ciro, ele faz ali uma comparação de quanto é gasto, os valores que são gastos aqui com a saúde per capita, né, por pessoa aqui no SUS, no Brasil, faz em outros sistemas, e no sistema britânico, se eu não me engano, que é onde ele coloca como o melhor, como um parâmetro, né? Então, um referencial positivo e tudo. Então, é um valor, né, uma diferença absurda. E 4 vezes, né? Então, e aí me lembrou também, quando você estava falando, me veio essa lembrança, porque é uma experiência do próprio Ciro, não especificamente na saúde, mas quando ele era governador do Ceará, né, que entre aspas, a economia que ele conseguiu fazer em reajustes ou em ajustes, né, digamos que dentro do próprio governo, foi quando ele comprou os títulos da dívida pública lá do Ceará.
e tal, né? Ou seja, é agir com inteligência, né? Eu acho que é o que falta muito, concordo inteiramente com o que você falou aí, principalmente do pensar a coisa pública, né, de uma forma como pública, como sendo, né, uma riqueza nossa, que nos pertence, que ao contrário de dilapidar, a gente tinha mais a que está tratando dessa forma, né, de agir com inteligência, aproveitar os recursos, né, ali com inteligência. Deixe-me ver agora, foi Márcio que fez a última pergunta, não foi, Márcio? Márcio, você quer perguntar alguma coisa, mas eu posso passar, você quer complementar? Eu tenho pulado aqui, mas tu me perdoa, se tu quer complementar alguma coisa desse assunto que o Mário falou, me diz aí, ou se eu posso seguir aqui. Então, acho que aproveitando essa deixa sobre a indústria nacional, eu até tinha uma pergunta assim para fazer, se você me permitir. Faz para a gente não fugir do assunto. Que é o seguinte, a gente, de novo, traçando um paralelo com a pandemia, a gente viu que realmente a indústria nacional ela está bem desatualizada em quantidade de produção, às vezes de insumos básicos. A gente viu a correria que foi para comprar máscara, porque a indústria nacional não tinha a capacidade de fornecer a quantidade suficiente de máscaras ou seringas ou agulhas que a gente precisa no momento de explosão de demanda. E a gente sabe também que a China se tornou o maior polo industrial do mundo, acredito que já tenha passado até os Estados Unidos, se eu não me engano, e que eles têm uma capacidade de produção muito grande a ponto de conseguir suprir demandas do mundo inteiro praticamente. A gente viu isso com máscaras, vimos com respiradores e N outros produtos e serviços que eles prestam. Como é que a gente poderia, aqui no Brasil, conseguir reexpandir, na verdade, nosso complexo industrial a ponto de conseguir ter uma produção nacional com preço competitivo, em quantidade suficiente, em boa qualidade, a ponto de conseguir fazer uma concorrência a essa produção enorme que é da China? Seria com incentivo fiscal? Como é que a gente conseguiria fazer frente? Porque precisa valer a pena. A indústria nacional precisa fazer um produto num custo que vale a pena, numa quantidade suficiente. E hoje em dia a China se mostrou praticamente imbatível nisso. Tem um custo mais baixo e uma produção enorme de insumos. Eu acho que você tem toda a razão de fazer essa análise, até porque a China, quando produz um volume tão grande que o preço dela fica lá embaixo, todo mundo sabe disso. Mas algumas coisas a gente tem que pensar. Existe uma coisa que chama soberania. Então, nós vamos pensar na nossa soberania para a gente não ser dependente de luvas e outras coisas menores. E aí, acho, sim, que a segunda coisa que tem que pensar, além da soberania, é no mercado para essas pessoas. Então, o Estado tem que garantir para esses industriais, né, o consumo desses produtos aqui no Brasil. O Estado não deve, o Estado principal comprador é o Estado, né? Ele tem que garantir a compra dos insumos no Brasil. E sim, eu acho que tem que fazer alguma isenção tributária, sim, para que eles tragam um preço menor. E aí, sim, e não adianta a gente achar que existe, tem que fazer uma proteção, sim, da nossa. O mundo inteiro faz proteção do seu comércio, da sua indústria, e nós não podemos fazer. Temos que sobretaxar o produto chinês que nós tivemos produzindo aqui. Entendeu? Eu acho que não tem essa história. Ele que não sobretaxa outra coisa lá, mas vamos julgar esse jogo de interesse nacional. É por isso que o nosso projeto é um projeto nacional. Nós temos que botar o nacionalismo na frente. Então, se nós tivermos, Márcio, a nossa garantia da nossa soberania, que é o principal, nós tivemos os preços subsidiados, num tanto qualquer, não sei medir, dimensionar isso ainda. Tivemos a garantia de mercado, de compra pelo serviço público, e tivemos uma sobretaxa para equiparar esses preços para o mercado, aí sim o privado poder comprar do mercado nacional, aí a gente consegue fazer isso voltar. E não pode ter medo de fazer. É aquele negócio que eu falei, Guria, mesmo, né? Um país não tem amigo, um país tem interesse. E o nosso interesse é cuidar da nossa população. Nós podemos ser amigos de todos, desde que eles não queiram nos arrebentar. É só isso. Então, acho que a gente tem que ter coragem em todo tipo de atitude. Nós somos um país hoje subserviente
Nós somos um país acocorado, nós somos um país que se envergonha de reagir. Nós somos um país que botou um general, um nosso general, para ser comandado. Ele trabalha para mim nas Forças Armadas Americanas. Isso é uma insanidade. Então, nós somos um país que perdeu a vergonha. Eu estou chateado com isso. Então, nós precisamos de ter alguém sentado naquela cadeira que tenha essa visão nacional, não é sectária, é a visão nacional, e que queira ver o desenvolvimento chegar. E é por isso que a gente debate esse assunto aqui. Então, particularmente, você tem razão, é mais como dizer, lá não tem legislação trabalhista, é por isso que é mais barato, cada um arranja uma desculpa. Mas não é a nossa realidade é a respeito aos direitos trabalhistas, a nossa realidade é tentar dar ao nosso povo melhores direitos, melhores condições, e por isso nós temos que ter o nosso jeito de agir diferente do deles. Cada um faz do jeito que acha melhor. Numa sociedade que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem que ser diferente do que tem 211, né? Então, nós somos um enorme país, com um grande mercado, mas o nosso mercado é uma titica perto do próprio mercado chinês, né? Então, eu acho que cada um tem que olhar para o seu próprio umbigo, não ser egoísta demais, não ser burro de arrumar enfrentamentos e guerras desnecessárias, como tem sido feito, esses ataques indiscriminados à China, uma burrice sem tamanho. A nossa diplomacia tem que ser a diplomacia de que eu quero te ajudar, eu quero paz, mas eu quero me defender também. Por isso que o complexo industrial bélico é uma necessidade para dissuasão, porque o Brasil, com o nosso aquífero Guarani, com a nossa floresta amazônica, com essa quantidade de água, nós seremos um alvo em algum tempo, por isso nós precisamos estar preparados para nos defendermos. Então, essa bandinha tem que ser tocada com o nosso interesse, entendeu? É isso que eu acho, viu, Márcio? É isso, né? Ser nacionalista não é ser xenofóbico, né? Eu achei interessante isso, né? Às vezes é tão confundido quando a gente fala em defender os nossos interesses e etc e tal, tem quem desvie por esse caminho, né? É como se fosse uma veia xenofóbica, mas não é isso, né? Eu tenho tantas perguntas aqui para o Mário, eu estou tentando selecionar, porque assim, eu tinha uma que era muito na linha dessa que Márcio fez agora, que era em relação às perspectivas da reforma da saúde se tornar realidade. Digamos que Ciro foi eleito hoje com esse Congresso que está aí. Então, quais seriam as perspectivas disso se tornar realidade, Mário? Em relação dentro do campo político, digamos assim, porque, né, não é por um decreto que ele vai fazer, nem ele vai fazer sozinho. Então, como seria o passo a passo para essa implementação da reforma da saúde? Ô, Laura, e não vai ser com esse Congresso que está aí, né? Porque quando o Ciro foi eleito, outro Congresso virá. E eu espero que venha muito melhor do que esse que está aí, porque é difícil. Com esse que está aí seria muito difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que o presidente, quando chega, e ele não é um neófito, ele chega preparado, ele já sabe o que ele quer fazer, porque o Ciro não vai entrar no primeiro dia da presidência para ver qual que é o nosso plano. Não. O Ciro sabe o que vai fazer há mais de 20 anos, que ele repete a mesma coisa, ele sabe o que quer fazer. Ele é do conhecimento profundo. Eu tenho certeza absoluta que, uma vez eleito, a organização política dentro do parlamento vai ter muita gente para ajudá-lo, vai ter muita gente para fazer essas pessoas entenderem isso, e vai ser tudo feito num primeiro momento. Eu não tenho dúvida que os projetos chegarão com a velocidade necessária para que tudo aconteça muito rápido. Não que o desenvolvimento da mudança seja rápido, mas o start, o começo, eu não tenho dúvida nenhuma. O Ciro não vai chegar lá com o ministro da Economia, se for da Economia, se for de Finanças, se mudar de nome na época, que vai ver como é que está. Ele já vai chegar lá, se está assim, eu vou fazer isso. Sabe? Eu acho que ele vai levar um ministro da Saúde que vai saber o que tem que fazer. Eu acho que tem que escolher mesmo um cara bom para ficar lá e que tem à disposição, tem o gás dele. E ele sabe, ele já trabalhou com um monte de gente boa, já foi governador.
Então, ele tem uma capilaridade, ele conhece a sociedade brasileira de uma maneira forte. Então, o que interessa é ter um time bom e chegar com vontade de fazer e com o plano pronto. O que a gente assiste hoje é risível. A reforma da Previdência foi votada, mas não tinha a reforma da Previdência do governo. A reforma da Previdência foi a reforma do Rodrigo Maia. Foi a reforma da Câmara, daquele pessoal que queria a reforma da Previdência. O governo até hoje não apresentou um projeto de reforma tributária e fala que a reforma tributária não apresentou. Apresentou um arremedo de 2 mudanças no PIS e COFINS. E fala, então, o governo não tendo projeto, aí diz que a culpa é do legislativo. O legislativo não atrapalha quando a coisa é boa, não. Te garanto, até com esse Congresso, que a gente às vezes critica tanto, esse Congresso aí fez muita coisa nessa pandemia que esses loucos não queriam fazer. Nós fizemos aqueles R$600 de auxílio emergencial, nós fizemos ajuda às empresas, para as empresas não quebrarem de cara, e agora provavelmente vão ter que fazer de novo, que essa segunda onda, hoje nós com 2.841, pelo menos o que eu vi na televisão ali, 2.841 mortes num dia, isso não tem cabimento, entendeu? Então nós vamos ter que valorizar o trabalho que é feito no legislativo, sim, mas o executivo tem que chegar com proposta. E isso eu garanto que esse Congresso ou o outro Congresso que virá não vai enfrentar a realidade, não. Eu acho que a gente consegue, sim. Eu sou otimista. Boa, santas palavras. Eu gosto de ouvir gente otimista, porque às vezes, você sabe, né, a gente vê tanta coisa ruim o dia todo, que é tão bombardeado, tanta coisa ruim, e é bom, assim, tanto contar com a tua experiência, que eu sempre falo muito aqui, como com a tua visão, né, que você está lá de dentro, você sabe, né, as articulações estão bem como são, né, como é que funciona, e aí me deixa assim, dá um quentinho no coração quando eu escuto uma coisa dessa de quem está lá de dentro, né, de uma fonte segura, de quem sabe onde a coruja dorme, como diz o Ciro. Márcio, está contigo aí. Você tem mais alguma pergunta para mandar para o Mário? Aproveita aí que a gente já está assim, caminhando para o nosso finalzinho do encontro de hoje. Bom, vou fazer então uma última pergunta na colocação, que é o seguinte: a gente sabe que tanto para o complexo industrial da saúde, com o desenvolvimento de tecnologia, quanto para a formação de bons profissionais, a gente precisa de investimento em universidades, investimento na criação de empresas novas de tecnologia, e a gente se depara com um fato muito triste, que hoje em dia a gente vê muito a fuga de cérebros. Muita gente muito competente, formada no Brasil, muitos em universidade pública, que tem todo o potencial para construir coisas maravilhosas em todas as áreas, não só na área da saúde, mas na área da engenharia, área da mecânica, área da robótica. E por conta de falta de incentivo, muitas vezes, essas pessoas acabam indo para outros países. Eu já vi muita gente indo para o Canadá, indo para os Estados Unidos, indo para a França, porque ela chega num limite aqui, num patamar de conhecimento, e ela encontra barreiras, ela não consegue ir além, não consegue crescer, não consegue incentivo. Então elas acabam indo para outros países onde elas sentem que vão ter uma melhor... vão ser melhor aproveitadas, seja por universidades lá de fora ou por empresas. Então a pergunta seria como fazer com que a gente tenha incentivo suficiente em universidades, como que as empresas aqui poderiam ter mais interesse ou mais capacidade de aproveitar essas pessoas que têm um conhecimento muito grande, que têm uma ótima formação, e mantê-las aqui no Brasil. Fazer com que seja interessante continuar aqui, para desenvolvendo tecnologia, produtos, serviços aqui no país. Eu tive a oportunidade, Márcio, no ano passado, ano retrasado, viajei muito com o Ciro em Minas Gerais, fazendo campanha, fazendo palestras em universidades, e eu tive a oportunidade na Universidade Federal de Minas Gerais de visitar várias áreas da universidade e vendo aquelas coisas assim, é espetacular, é espantoso o que as pessoas com pouquíssimo recurso no Brasil já conseguem fazer. É assustadora a capacidade, aquelas coisas, e a gente fica assim, não é possível, está sendo feito no Brasil.
Aliás, ontem ou anteontem, não sei, teve uma notícia aí que um brasileiro, acho que se eu não me engano, é da Universidade Federal de Minas Gerais também, ou da Bahia, não sei, não posso jurar aqui agora, não, que eu vi muito rapidamente, inventou um microscópio nanotecnológico, um negócio assim, eu não lembro o nome que foi, que faz um negócio espetacular, todo mundo precisa disso no mundo e ninguém tem. Né? O nano é 1 metro dividido por 1 bilhão, né? É um troço super, super, super pequenininho. Então, isso desenvolvido aqui no Brasil com um investimento de 4 milhões de reais só. Então, os nossos cérebros são bons. Isso é a primeira coisa. Agora, é isso que você falou. O cara chega num limite, num momento, quando ele fala assim, e agora? Vou fazer o quê? Eu não tenho recurso, vou ficar aqui pegando um salarinho de fome e não faço a minha felicidade, que eu quero descobrir, eu acho que eu tenho que aprofundar nesse assunto. Aí vai embora. Eu acho que na hora que nós fizermos esses incentivos nos complexos industriais, mas principalmente focado na tecnologia, na criatividade dessa moçada, nós vamos ter possibilidade de segurar um pouquinho esses cérebros aqui. E, claro, naturalmente, os que se destacarem mais vão ser melhores remunerados. E eu acho que tem que misturar essas duas coisas, a academia e a indústria. A remuneração não pode ser simplesmente só porque o cara é professor da universidade. Ele é um cientista, ele descobriu alguma coisa, ele tem que ter uma parte desses royalties aí, ele tem que receber, aquela equipe toda tem que ganhar alguma coisa. A gente tem que criar um sistema de incentivo. Eu acho, fundamentalmente, que nós precisamos de dar mais valor a esses cérebros e fazer com que essas pessoas, crescendo, desenvolvendo, criando novas tecnologias, inventando coisas, melhorando as coisas, elas sejam remuneradas também pela indústria, por quem vai fazer o uso comercial daquele negócio. Então, o cérebro vai ficar aqui, primeiro, se tiver um bom salário. Segundo, se tiver dinheiro investindo na pesquisa dele, tem que ter. E terceiro, ele tem que ter uma cenoura lá na frente, um objetivo que ele tem que alcançar para ele pegar aquela cenoura. Isso é, se eu realmente conseguir fazer desse equipamento que tem utilidade comercial, industrial, essa patente eu tenho que ter um pedaço dela. Entendeu? Porque isso vai fazer a motivação, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, acho que para a gente segurar os nossos cérebros aqui, nós precisamos, antes de mais nada, dar condição de trabalho, porque não tem ninguém que vai ficar aqui sem condição de trabalho. E segundo, dar uma remuneração e uma expectativa de resultado do tamanho do sonho da pessoa. Show de bola. Márcio, tu quer complementar alguma coisa ou quer algum esclarecimento mais sobre isso? Deputado, acho que da minha parte está esclarecidíssimo, foi um prazer conversar com o senhor, muito boas explicações, agradeço demais e espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades. Eu falei que esse encontro ia ser um sucesso aqui, porque eu conheço os dois, sabia que seria uma super conversa, né? Como eu falei para vocês, a gente tá só começando hoje aqui, vai depender aqui, os próximos encontros, muito de disponibilidade aqui dos dois, então eu não sei se a gente vai conseguir sentar aqui nós três outras vezes, ou quantas vezes, mas, por favor, estejam desde já convidados e intimados, e deixa eu passar agora a palavra aqui para o Mário, para ele fazer mais as suas considerações finais, seja de alguma coisa que você queira frisar, ou que você não falou, que queira falar, fique à vontade, suas despedidas, enfim, é com você. Oi, Laura, obrigado. Ô, Márcio, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês dois. Esse assunto é um assunto que não se esgota, porque o Márcio sabe disso, a gente fica a vida inteira falando de medicina, de melhoria, e a gente sofre muito, a gente passa uma vida inteira e a gente não vê a coisa chegar onde a gente sempre sonhou, mas, com certeza, o que nos mantém é a esperança e o amor nas pessoas que a gente cuida, que a gente trata. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês disso. Eu tenho a sensação de que eu poderia ficar aqui até amanhã cedo conversando, porque vale a pena, entendeu? Vale a pena. Coraçãozinho, eu não sei fazer esse coraçãozinho, não, como é que é? Vale a pena, entendeu? Fazer. Eu sou velho, eu não sei virar a mão, é um negócio complicado, mas vale a pena conversar. Márcio, eu sei que você é do Rio, eu tenho uma atividade econômica no Rio, vamos ver se a gente troca o telefone, vamos ver se a gente passa uma hora lá conversando fiado,
viu? Já te convido. E, Laura, quando você vier para o Rio também, ou para Belo Horizonte, você avisa. Se for Brasília também. Mas se bobear, nós vamos aí no Recife. É no Recife, né? Nós vamos aí no Recife te ver. Um beijão, fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Por favor, venham, por favor, venham. A pandemia atrapalhou a vida de todo mundo. Só depois da pandemia. Só depois da pandemia. Vocês já devem estar vacinados aí, né? Mas eu sei que já tomou vacina. Se tu não tomasse, Mário está na fila, né? E eu estou aqui. Eu tomei já. E eu estou aqui apanhando ainda, né? Estou no rabo da lagartixa para lá 2 léguas, mas uma hora chega, né? Sua vez chega também, vai chegar. Chega. Que aqui, a gente tem governador aqui, o pessoal aqui andou comprando umas Sputniks aí, por mim pode ser Johnson, pode ser qualquer coisa, não tem problema, não tem luxo, entendeu? Se chegou a vacina, eu tenho 2 braços aqui, se quiser uma de cada lado. Importante, isso aí, Laura, importante tomar vacina, com certeza. Se for em forma de shampoo, eu lavo o cabelo, se for gotinha, eu bebo, não tem problema, eu fumo, o que for, não tem frescura. Eu já falei, vacina pode trazer no balde que eu aceito, entendeu? Pois é isso. Gente, eu estou super feliz aqui com essa conversa. Eu disse a vocês que seria uma conversa super bacana. Eu, com certeza, eu também ficaria aqui mais uma noite, muitas horas aqui conversando com vocês. Por favor, venham, né? Eu tenho aqui uma proposta de que a gente faça a Bodega da Turma Boa num lugar físico. Eu sempre digo que a matriz da Bodega da Turma Boa é em Recife. É uma discussão, é um problema isso no Twitter, porque todo mundo quer fazer um encontro da Turma Boa após a pandemia, e eu digo que tem que ser em Recife, na Bodega da Turma Boa, que é aqui, né? Você imagina ser uma já que não é. Mas, enfim... Ô, Laura, marca onde for, depois da pandemia eu vou. Eu tenho, todo dia, quando eu vou fazer caminhada ali na orla, tem uma barraca lá que ela está fechada, que eu olho para ela e eu vejo já com a placa, já entendeu? Bodega da Turma Boa, já tem lugar, já pode ser. Laura, então, Encontro Nacional da Turma Boa lá na barraca. Pronto. Pois é, mas eu não sei porque o povo está querendo fazer em Fortaleza. Ciro nem em Fortaleza não vai estar. Ciro vai estar em Brasília. O que danado é que vocês querem fazer em Fortaleza, sabe? Mas vamos lá. Gente, de verdade, adorei conversar com vocês. Mário, gratidão mais uma vez por tanta disponibilidade. Você é um querido, não é à toa que a Turma Boa te adora aqui. Márcio também, Márcio mora no meu coração e não paga aluguel, ele sabe disso, é meu parceiraço aqui em projetos, muitos projetos que a gente tem, viu, Mário? Você vai adorar ver aqui o que a gente faz. A gente tem um programa chamado Fala Baixinho, que eu discuto, que é um programa voltado para o público masculino. Então, a gente está aqui em fase de organização dele. Aqui a gente legal. É bem bacana. A gente começou com o Novembro Azul, que o Márcio fez comigo, e o público gostou, e aí a gente desdobrou. Ele fez um programa fixo aqui. Então, muita gratidão aos dois aí. Um beijaço para todo mundo que assistiu. E mandem, curtam, comentem. Já sabem, né, como é que é a história toda. Fiquem com Deus. Um beijo, gente.